Em algum lugar, nas profundezas geladas, além da muralha, um homem que deveria estar morto há séculos observa cada movimento de vocês. Ele vê, através de 1000 olhos espalhados pelo mundo, sussurra através das raízes das árvores e conhece segredos que poderiam quebrar reinos. Seu nome era Brynden Rivers, mas a história o esqueceu de propósito. Porque alguns homens são perigosos demais para serem lembrados, poderosos demais para serem compreendidos. Vocês acreditam que conhecem Game of Thrones? Que entendem como Bran Stark se tornou rei, como Jon Snow descobriu sua verdadeira identidade, como Arya encontrou o Rei da Noite no momento exato para matá-lo? Tudo isso foi orquestrado. Cada coincidência, cada destino, cada momento que os fez chorar, torcer e se desesperar, tudo fazia parte de um plano elaborado por uma mente que transcendeu a própria morte. Esta é a história do verdadeiro rei de Westeros. Não aquele que se sentou no trono, mas aquele que moveu todas as peças do tabuleiro. O bastardo que se tornou um deus, o homem que virou lenda, o vidente que sacrificou sua alma para salvar o mundo. Brynden Rivers nunca procurou glória. Ele procurou algo muito mais perigoso, controle absoluto sobre o destino da humanidade, e conseguiu. Preparem-se para descobrir como um único homem reescreveu a história de Westeros, e como vocês nunca mais verão Game of Thrones da mesma forma. Porque quando vocês souberem a verdade sobre o Corvo de Três Olhos, entenderão que não assistiram à história de heróis e vilões. Assistiram à história de um Deus brincando de xadrez com vidas humanas. A verdade está enterrada nas raízes mais profundas da realidade. Esta noite, vamos desenterrá-la. No ano de 175 depois da conquista, quando os dragões ainda voavam ocasionalmente pelos céus de Westeros e o Trono de Ferro ainda queimava com o calor das chamas valirianas, nasceu uma criança destinada a alterar o curso da história para sempre. Não em um castelo glorioso, não cercado por fanfarras ou celebrações reais, mas em meio ao escândalo silencioso que definia a corte do rei Aegon IV Targaryen, aquele que a história lembraria como o indigno. Aegon IV era um monarca cujos apetites superavam sua sabedoria, cujos desejos carnais moldavam mais a política do reino do que qualquer conselho ou estratégia. Durante seus 12 anos de reinado, ele manteve não uma, não duas, mas 9 amantes oficiais, cada uma substituindo a anterior em um ciclo interminável de luxúria e intriga política. Foi durante este período de decadência real que Lady Melissa Blackwood, a 6ª amante oficial do rei, deu à luz a um filho que mudaria para sempre o significado do poder em Westeros. A criança que emergiria do ventre de Melissa não era como as outras. Quando os primeiros raios de sol tocaram sua pele delicada, as parteiras sussurraram palavras de espanto e terror. O bebê era completamente albino, pele branca como neve fresca, cabelos finos como fios de prata e olhos vermelhos que pareciam carregar o fogo ancestral dos dragões Targaryen. Mas o que mais impressionava, o que fazia as mulheres se benzerem e os homens recuarem instintivamente, era a marca que os deuses haviam impresso em sua face. Do pescoço até a bochecha direita espalhava-se uma marca de nascença vermelho-sangue que tomava a forma inconfundível de um corvo. Não era uma simples mancha. Era como se alguém tivesse mergulhado um corvo real em sangue e o pressionado contra a pele do recém-nascido, deixando uma impressão perfeita de asas abertas e bico afiado. A marca pulsava com vida própria, mais escura quando a criança chorava, mais brilhante quando sorria. Lady Melissa Blackwood, descendente de uma das casas mais antigas e místicas de Westeros, reconheceu imediatamente o significado daquela marca.
Os Blackwood sempre mantiveram conexões profundas com os deuses antigos, com as árvores coração e com as magias que antecederam a chegada dos Andals. Ela sabia que seu filho não era uma criança comum. Ele havia nascido marcado pelo destino, escolhido pelas forças que regiam o mundo muito antes dos homens sonharem com tronos de ferro. O rei Aegon IV, quando finalmente viu a criança, reagiu com uma mistura de fascínio e desconforto. O bebê era inegavelmente seu. Os traços Targaryen eram inconfundíveis, mas havia algo na forma como aqueles olhos vermelhos o fitavam, que fazia o monarca mais poderoso de Westeros se sentir como se estivesse sendo julgado por uma força superior. Ele nomeou a criança Brynden Rivers, seguindo a tradição de dar o sobrenome Rivers aos bastardos das terras fluviais. Melissa Blackwood abraçou seu filho contra o peito e sussurrou palavras antigas em sua orelha, palavras que sua própria avó havia sussurrado para ela, palavras que conectavam a criança às raízes mais profundas de Westeros. Ela não sabia que estava plantando as primeiras sementes de uma transformação que levaria séculos para florescer completamente. Conforme Brynden crescia nos corredores do Castelo Vermelho, sua aparência única o tornava impossível de ignorar. As crianças da corte o evitavam, sussurrando que ele havia sido amaldiçoado pelos deuses. Os nobres adultos o tratavam com uma mistura de respeito forçado. Afinal, era filho do rei, e desconforto genuíno. Havia algo na forma como ele os observava, mesmo ainda criança, que fazia parecer que ele via além do que estava sendo dito, além do que estava sendo mostrado. Aos 5 anos, Brynden já demonstrava habilidades que iam muito além de sua idade. Ele parecia saber coisas que não deveria saber, lembrar-se de conversas que não havia presenciado, antecipar eventos que ainda não haviam acontecido. Quando perguntado como sabia certas coisas, ele simplesmente dizia que os corvos lhe contavam. Os mestres atribuíam isso à imaginação infantil, mas Lady Melissa sabia que era algo muito mais profundo e ancestral. O relacionamento de Brynden com seus meio-irmãos bastardos era complexo e carregado de tensões que moldariam décadas de conflitos futuros. Daemon Blackfyre, o favorito do pai e portador da espada valeriana Fogo Negro, via Brynden como uma ameaça estranha e misteriosa. Aegor Rivers, que viria a ser conhecido como Amargor, desenvolveu uma aversão visceral ao menino albino, especialmente porque ambos competiam pela atenção da bela Shiera Seastar, a mais nova das grandes bastardas. A educação de Brynden Rivers não seguiu os padrões tradicionais da nobreza de Westeros. Enquanto seus meio-irmãos aprendiam esgrima no pátio de armas e política nas salas do conselho, Brynden era atraído para lugares mais sombrios e misteriosos do Castelo Vermelho. Ele passava horas nas bibliotecas mais antigas, devorando pergaminhos que contavam as histórias esquecidas dos primeiros homens, das crianças da floresta e dos tempos anteriores à chegada dos Andals. Os mestres rapidamente perceberam que estavam lidando com uma mente extraordinária. Brynden não apenas lia os textos antigos, ele os compreendia em níveis que eruditos levavam décadas para alcançar. Ele questionava inconsistências históricas, fazia conexões entre eventos separados por séculos e demonstrava um conhecimento instintivo sobre as forças mágicas que ainda pulsavam através das veias de Westeros. Mas foi aos 9 anos que Brynden teve sua primeira experiência genuinamente sobrenatural. Durante uma noite particularmente tempestuosa, ele acordou no meio da madrugada com a sensação de que alguém o estava chamando. Descalço e vestindo apenas uma camisola, ele caminhou pelos corredores escuros do castelo, como se fosse guiado por uma força invisível. Os guardas que o viram passar mais tarde jurariam que seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão como brasas vivas,
e que corvos reais voavam silenciosamente ao seu redor, mesmo dentro do castelo. Brynden chegou até os Jardins dos Deuses, onde uma antiga árvore-coração crescia no centro do bosque sagrado. Quando tocou o tronco pálido com suas mãos pequenas, uma visão explodiu em sua mente. Ele viu flashes de batalhas antigas, de crianças da floresta dançando em rituais esquecidos, de homens sendo transformados em criaturas de gelo e morte. Viu dragões voando sobre cidades que ainda não existiam e reis que ainda não haviam nascido. Mais perturbador ainda, ele viu a si mesmo, mas não como uma criança, e sim como um homem velho e esquelético, fundido às raízes de uma árvore gigantesca, com 1000 olhos vermelhos observando através das folhas. Quando a visão terminou, Brynden encontrou sua mãe ao seu lado, lágrimas correndo pelo rosto dela. Lady Melissa havia sentido o despertar dos poderes de seu filho e sabia que este momento mudaria tudo. Ela o levou de volta para seus aposentos e, pela primeira vez, contou-lhe toda a verdade sobre a linhagem Blackwood e sua conexão ancestral com os deuses antigos. Você não é apenas um bastardo real, meu querido filho, ela sussurrou enquanto acariciava seus cabelos prateados. Você é um vidente verde, um dos últimos de sua espécie. Os deuses escolheram você para ser seus olhos neste mundo, para preservar a memória quando todos os outros esquecerem. A partir daquele dia, a educação de Brynden tomou uma direção completamente diferente. Lady Melissa começou a ensinar-lhe os rituais antigos, as línguas esquecidas e os segredos que sua família havia guardado por gerações. Ela lhe mostrou como interpretar sonhos proféticos, como sentir as mudanças nas correntes mágicas que fluíam através da terra e como se comunicar com os corvos que pareciam ser atraídos por sua presença. Conforme Brynden dominava essas habilidades místicas, ele também se destacava em pursuits mais mundanos. Ele se tornou um arqueiro excepcional, preferindo o arco de madeira branca ao aço. Seus instrutores ficavam impressionados com sua precisão sobrenatural. Era como se ele pudesse prever exatamente onde seus alvos estariam antes mesmo de eles se moverem. Mas o mais impressionante era sua capacidade crescente de reunir informações. Mesmo ainda jovem, Brynden parecia saber sobre conversas privadas que aconteciam em aposentos distantes, sobre planos que eram sussurrados em reuniões secretas, sobre alianças que estavam sendo forjadas nas sombras. Quando questionado sobre como obtinha essas informações, ele simplesmente sorria e apontava para os corvos que sempre estavam perto dele. Os outros bastardos reais começaram a vê-lo com uma mistura de respeito e temor. Daemon Blackfyre, confiante em sua força física e popularidade, ainda assim se sentia desconfortável na presença de Brynden. Havia algo na forma como o menino albino o observava que fazia Daemon sentir que todos os seus pensamentos estavam sendo lidos e catalogados. Aegor Rivers, por outro lado, desenvolveu uma animosidade profunda e crescente. A rivalidade entre as famílias Bracken e Blackwood, que durara milhares de anos, se manifestava na hostilidade entre os dois meio-irmãos. Mas havia algo mais pessoal e visceral na forma como Aegor odiava Brynden. Era como se instintivamente soubesse que o menino albino representava uma ameaça não apenas para ele, mas para a própria ordem natural das coisas. Quando Brynden Rivers atingiu a maioridade, sua reputação já havia se espalhado muito além dos muros do Castelo Vermelho. Aos 18 anos, ele não era mais apenas o bastardo albino com a marca estranha. Ele havia se tornado Lord Corvo de Sangue, um título que inspirava tanto admiração quanto terror por todo Westeros. A transformação de Brynden, de jovem místico para comandante militar, aconteceu durante a crise que se seguiu à morte de Aegon IV em 184.
No seu leito de morte, o rei cometeu o que muitos considerariam o maior erro político da história Targaryen. Legitimou todos os seus filhos bastardos. De uma única proclamação real, dezenas de jovens com sangue de dragão nas veias, de repente se tornaram pretendentes legítimos ao trono mais poderoso do mundo conhecido. A legitimação criou uma crise de sucessão sem precedentes. Daemon Blackfyre, o mais velho e popular dos bastardos, possuía não apenas carisma e habilidade militar, mas também fogo negro, a espada valeriana ancestral dos reis Targaryen. Muitos nobres viam nele o verdadeiro herdeiro do trono, argumentando que Daeron II, o filho legítimo de Aegon IV, era na verdade fruto de um affair entre a rainha Naerys e seu irmão, Aemon, o Cavaleiro Dragão. Brynden, no entanto, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Enquanto vários de seus meio-irmãos se alinhavam com Daemon Blackfyre, ele declarou lealdade absoluta ao rei Daeron II. Não foi uma escolha política calculada ou movida por ambição pessoal. Brynden havia visto, através de suas visões, o que aconteceria se Daemon tomasse o trono, e aquele futuro estava banhado em sangue e cinzas. Foi então que Brynden tomou uma decisão que definiria não apenas sua própria lenda, mas toda a história subsequente de Westeros. Ele formou sua própria unidade militar, os Dentes do Corvo. Não eram soldados comuns, eram arqueiros de elite, recrutados pessoalmente por Brynden entre os melhores atiradores dos Sete Reinos. Cada um deles jurou lealdade não ao rei, não à casa Targaryen, mas especificamente a Brynden Rivers. Os Dentes do Corvo se tornaram lendários não apenas por sua precisão mortal, mas pela forma como operavam. Eles se moviam como sombras pelo campo de batalha, aparecendo onde menos se esperava, desaparecendo antes que os inimigos pudessem reagir. Seus arcos eram feitos de madeira de árvore coração, e suas flechas eram pontilhadas com pontas de vidro dragão. Uma combinação que se provaria devastadoramente eficaz contra todos os tipos de armadura. Mas havia algo mais sinistro sobre os Dentes do Corvo que fazia os inimigos de Brynden sussurrarem sobre feitiçaria e magia negra. Os arqueiros pareciam saber exatamente onde seus alvos estariam antes mesmo que eles próprios soubessem. Era como se compartilhassem uma mente coletiva, guiada pela visão sobrenatural de seu comandante. Quando a primeira rebelião Blackfyre finalmente explodiu em 195, dividindo Westeros ao meio, os Dentes do Corvo estavam prontos. A guerra que se seguiu foi brutal e devastadora, com irmão lutando contra irmão, família contra família. Batalhas foram travadas em todo o continente, cada uma mais sangrenta que a anterior. O ponto de virada veio durante a Batalha do Campo da Relva Vermelha, um confronto que seria lembrado como um dos mais decisivos da história de Westeros. Daemon Blackfyre havia reunido um exército impressionante e parecia prestes a reivindicar vitória. O próprio destino dos Sete Reinos pendia na balança, enquanto os dois dragões, vermelho e negro, se preparavam para o confronto final. Foi neste momento que o verdadeiro gênio militar de Brynden Rivers se revelou. Ele não atacou de frente como um cavaleiro tradicional faria. Em vez disso, posicionou os Dentes do Corvo nas colinas circundantes, invisíveis para o exército inimigo. Quando Daemon Blackfyre se lançou numa carga heróica, acreditando que a vitória estava ao seu alcance, o céu escureceu com uma nuvem de flechas. O que aconteceu a seguir seria cantado em baladas e sussurrado em tavernas por gerações. Daemon Blackfyre, o pretendente que muitos consideravam o verdadeiro rei, foi perfurado por dezenas de flechas simultaneamente. Mas não foram flechas aleatórias. Cada uma havia sido cuidadosamente direcionada por Brynden pessoalmente. Era como se ele pudesse ver o futuro imediato, cada movimento que Daemon faria, cada ponto vulnerável em sua armadura. Junto com Daemon,
caíram 2 de seus filhos e muitos de seus comandantes mais importantes. A morte não foi rápida nem piedosa. Foi deliberada, calculada, devastadoramente eficaz. Em questão de minutos, a maior ameaça à dinastia Targaryen havia sido eliminada por um homem que mal havia completado 20 anos. Quando Brynden Rivers atingiu a maioridade, sua reputação já havia se espalhado muito além dos muros do Castelo Vermelho. Aos 18 anos, ele não era mais apenas o bastardo albino com a marca estranha. Ele havia se tornado Lord Corvo de Sangue, um título que inspirava tanto admiração quanto terror por todo Westeros. A transformação de Brynden, de jovem místico para comandante militar, aconteceu durante a crise que se seguiu à morte de Aegon IV em 184. No seu leito de morte, o rei cometeu o que muitos considerariam o maior erro político da história Targaryen. Legitimou todos os seus filhos bastardos. De uma única proclamação real, dezenas de jovens com sangue de dragão nas veias de repente se tornaram pretendentes legítimos ao trono mais poderoso do mundo conhecido. A legitimação criou uma crise de sucessão sem precedentes. Daemon Blackfyre, o mais velho e popular dos bastardos, possuía não apenas carisma e habilidade militar, mas também fogo negro, a espada valeriana ancestral dos reis Targaryen. Muitos nobres viam nele o verdadeiro herdeiro do trono, argumentando que Daeron II, o filho legítimo de Aegon IV, era na verdade fruto de um affair entre a rainha Naerys e seu irmão, Aemon, o Cavaleiro Dragão. Brynden, no entanto, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Enquanto vários de seus meio-irmãos se alinhavam com Daemon Blackfyre, ele declarou lealdade absoluta ao rei Daeron II. Não foi uma escolha política calculada ou movida por ambição pessoal. Brynden havia visto, através de suas visões, o que aconteceria se Daemon tomasse o trono, e aquele futuro estava banhado em sangue e cinzas. Foi então que Brynden tomou uma decisão que definiria não apenas sua própria lenda, mas toda a história subsequente de Westeros. Ele formou sua própria unidade militar, os Dentes do Corvo. Não eram soldados comuns, eram arqueiros de elite, recrutados pessoalmente por Brynden entre os melhores atiradores dos 7 reinos. Cada um deles jurou lealdade não ao rei, não à casa Targaryen, mas especificamente a Brynden Rivers. Os Dentes do Corvo se tornaram lendários não apenas por sua precisão mortal, mas pela forma como operavam. Eles se moviam como sombras pelo campo de batalha, aparecendo onde menos se esperava, desaparecendo antes que os inimigos pudessem reagir. Seus arcos eram feitos de madeira de árvore coração, e suas flechas eram pontilhadas com pontas de vidro dragão, uma combinação que se provaria devastadoramente eficaz contra todos os tipos de armadura. Mas havia algo mais sinistro sobre os Dentes do Corvo que fazia os inimigos de Brynden sussurrarem sobre feitiçaria e magia negra. Os arqueiros pareciam saber exatamente onde seus alvos estariam antes mesmo que eles próprios soubessem. Era como se compartilhassem uma mente coletiva, guiada pela visão sobrenatural de seu comandante. Quando a primeira rebelião Blackfyre finalmente explodiu em 195, dividindo Westeros ao meio, os Dentes do Corvo estavam prontos. A guerra que se seguiu foi brutal e devastadora, com irmão lutando contra irmão, família contra família. Batalhas foram travadas em todo o continente, cada uma mais sangrenta que a anterior. O ponto de virada veio durante a Batalha do Campo da Relva Vermelha, um confronto que seria lembrado como um dos mais decisivos da história de Westeros. Daemon Blackfyre havia reunido um exército impressionante e parecia prestes a reivindicar vitória. O próprio destino dos 7 reinos pendia na balança, enquanto os 2 dragões, vermelho e negro, se preparavam para o confronto final. Foi neste momento que o verdadeiro gênio militar de Brynden Rivers se revelou. Ele não atacou de frente como um cavaleiro tradicional faria.
Em vez disso, posicionou os dentes do corvo nas colinas circundantes, invisíveis para o exército inimigo. Quando Daemon Blackfyre se lançou numa carga heróica, acreditando que a vitória estava ao seu alcance, o céu escureceu com uma nuvem de flechas. O que aconteceu a seguir seria cantado em baladas e sussurrado em tavernas por gerações. Daemon Blackfyre, o pretendente que muitos consideravam o verdadeiro rei, foi perfurado por dezenas de flechas simultaneamente. Mas não foram flechas aleatórias. Cada uma havia sido cuidadosamente direcionada por Brynden pessoalmente. Era como se ele pudesse ver o futuro imediato. Cada movimento que Daemon faria, cada ponto vulnerável em sua armadura. Junto com Daemon, caíram 2 de seus filhos e muitos de seus comandantes mais importantes. A morte não foi rápida nem piedosa. Foi deliberada, calculada, devastadoramente eficaz. Em questão de minutos, a maior ameaça à dinastia Targaryen havia sido eliminada por um homem que mal havia completado 20 anos. Quando o rei Daeron II morreu em uma praga devastadora que varreu Porto Real, seu filho Aerys I ascendeu ao trono. O novo rei era um homem de temperamento melancólico, mais interessado em livros e filosofia do que nos aspectos práticos de governar um reino. Foi uma oportunidade que Brynden Rivers abraçou com a sabedoria de alguém que podia ver além do momento presente. Aerys I nomeou Brynden como sua mão do rei, uma posição que lhe deu poder quase absoluto sobre os 7 reinos. Era um cargo que Brynden havia previsto anos antes, através de suas visões, e ele havia se preparado meticulosamente para este momento. Sua rede de informações havia se expandido para incluir não apenas corvos, mas também lobos, águias e até mesmo as próprias árvores. Durante seus anos como mão, Brynden governou Westeros com uma eficiência que beirava o sobrenatural. Ele resolvia disputas antes que se tornassem guerras, eliminava ameaças antes que se materializassem e mantinha a paz através de uma combinação de diplomacia astuta e terror calculado. Aqueles que se opunham a ele descobriam rapidamente que não havia lugar em Westeros onde pudessem se esconder. Mas foi durante a segunda rebelião Blackfyre que a verdadeira extensão dos poderes de Brynden se revelou completamente. Daemon II Blackfyre, filho do pretendente morto, havia retornado do exílio com um exército de mercenários e apoiadores leais. A rebelião deveria ter sido uma surpresa completa para as forças leais. Mas Brynden sabia sobre ela meses antes de começar. Na noite anterior à batalha decisiva, testemunhas relataram ter visto Brynden standing sozinho no alto das muralhas de Porto Real, aparentemente conversando com centenas de corvos que haviam se reunido ao seu redor. Sua voz podia ser ouvida sussurrando em uma língua que ninguém reconhecia. Mais tarde, se descobriria que era a língua antiga das crianças da floresta. Quando o sol nasceu, Brynden já sabia exatamente onde cada unidade inimiga estaria posicionada, quais rotas eles tomariam, e até mesmo quais comandantes tentariam fugir quando a maré da batalha se virasse. Sua vitória foi tão completa e decisiva que muitos dos sobreviventes, Blackfyre, juraram que ele havia usado magia negra para manipular a própria realidade. Mas algo mais profundo estava acontecendo com Brynden durante estes anos de poder supremo. As visões estavam se tornando mais frequentes e mais intensas. Ele começou a ver não apenas eventos futuros, mas a própria estrutura do tempo como uma tapeçaria complexa, onde cada fio estava conectado a todos os outros. Ele viu como as ações que estava tomando no presente repercutiriam através dos séculos. Em uma de suas visões mais perturbadoras, ele testemunhou sua própria transformação futura. Viu-se como um homem antigo, consumido pelas raízes de uma árvore gigantesca, servindo como guardião de conhecimentos que transcendiam a compreensão humana. Viu também um menino dos Stark, Bran,
que eventualmente assumiria seu papel e compreendeu que tudo o que estava fazendo era preparação para esse momento distante. A queda de Brynden Rivers, do poder supremo, não veio através de derrota militar ou conspiração política, mas através de uma única decisão moral que revelaria tanto sua humanidade quanto sua crescente desconexão com ela. Durante a terceira rebelião Blackfyre, quando Aenys Blackfyre chegou a Westeros aparentemente para participar de um grande conselho pacífico sobre sucessão, Brynden tomou uma atitude que chocaria até mesmo seus aliados mais leais. Convencido através de suas visões de que Aenys representava uma ameaça futura incontornável, Brynden o mandou prender e executar em violação direta das leis de hospitalidade e conduta diplomática. Era um ato que qualquer político experiente saberia que traria consequências devastadoras. Mas Brynden havia visto algo que os outros não podiam ver. Um futuro onde Aenys vivia resultava na destruição de milhares de inocentes. O rei Aegon Fifth, conhecido como Aegon, o Improvável, não teve escolha senão punir seu parente por esta violação flagrante das leis. A execução ilegal de um emissário durante tempos de trégua era um crime que nem mesmo a lealdade centenária dos Rivers poderia perdoar. Brynden foi preso e condenado à morte por traição. Mas mesmo na prisão, aguardando sua execução, Brynden demonstrou que seus poderes transcendiam qualquer corrente física. Na noite anterior ao que deveria ser seu último dia, ele fez uma proposta ao rei que mudaria o curso de sua jornada para sempre. Em vez da morte, ele escolheria o exílio na muralha, juntando-se à patrulha da noite. A jornada para a muralha foi acompanhada por fenômenos que testemunhas nunca conseguiriam explicar adequadamente. Milhares de corvos seguiram a comitiva durante toda a viagem de vários meses, criando uma nuvem negra permanente sobre eles. Lobos cinzentos apareciam nas bordas de sua visão, sempre observando, sempre seguindo. As próprias árvores pareciam se curvar quando Brynden passava, e aqueles com sensibilidade para a magia juravam poder sentir o poder emanando dele como o calor de uma forja. Quando chegou a Castelo Negro, Brynden não era mais apenas um nobre exilado. Ele havia se tornado algo diferente durante a jornada, mais conectado com as forças primitivas de Westeros, mais consciente dos fios invisíveis que conectavam todas as coisas vivas. Os homens da Patrulha da Noite o receberam com uma mistura de curiosidade e temor reverente. Inicialmente, Brynden serviu como um irmão comum da patrulha, mas sua ascensão através das fileiras foi meteórica. Sua capacidade de prever ataques selvagens, de localizar recursos em territórios hostis e de navegar pelas terras além da muralha, como se fosse guiado por mapas invisíveis, rapidamente chamou atenção. Dentro de poucos anos, ele foi eleito Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Como Lorde Comandante, Brynden implementou mudanças que pareciam impossíveis para qualquer líder normal. Ele reorganizou as defesas da muralha, baseando-se em conhecimento que parecia vir do futuro. Estabeleceu alianças com tribos selvagens que tradicionalmente eram inimigas mortais da patrulha. Mais misterioso ainda, ele começou a enviar expedições para territórios específicos além da muralha, como se estivesse procurando por algo muito particular. Durante este período, Brynden começou a ter contatos diretos com as crianças da floresta. Estas criaturas antigas, que a maioria dos homens acreditava serem apenas lendas, apareciam para ele durante suas expedições solitárias nas terras geladas do extremo norte. Elas o reconheceram como um vidente verde genuíno, o primeiro em gerações, e começaram a lhe ensinar segredos que haviam sido guardados desde os primórdios do mundo. Foi através das crianças da floresta que Brynden aprendeu sobre a verdadeira natureza da ameaça que dormia nas terras do inverno eterno. Eles lhe contaram sobre os caminhantes brancos,
criaturas que eles próprios haviam criado em desespero durante sua guerra antiga contra os primeiros homens. Mais importante, eles lhe revelaram que estes seres eventualmente retornariam e que, quando isso acontecesse, o mundo precisaria de um guardião da memória para preservar tudo o que havia sido aprendido através das eras. Foi neste momento que Brynden compreendeu finalmente o verdadeiro propósito de sua existência. Todas as visões, todos os poderes, todas as experiências de sua vida haviam sido preparação para algo muito maior. Ele não estava destinado a morrer como um homem comum. Ele estava destinado a se tornar algo além da humanidade, um repositório vivo de toda a memória e conhecimento de Westeros. As crianças da floresta lhe mostraram o caminho para uma caverna especial, escondida nas profundezas das terras, além da muralha. Lá, uma árvore-coração gigantesca crescia em uma câmara subterrânea, suas raízes se estendendo através de todo o continente como veias que carregavam informação em vez de sangue. Era para lá que Brynden deveria ir quando chegasse sua hora. Em uma manhã de inverno particularmente severa, aproximadamente 50 anos após sua chegada à muralha, Lord Comandante Brynden Rivers simplesmente desapareceu. Seus irmãos juramentados acordaram para descobrir que seus aposentos estavam vazios, seus pertences abandonados e nenhum rastro de para onde havia ido. A única pista era uma mensagem críptica deixada em sua mesa: o corvo deve voar para casa. A busca por Brynden durou meses, mas foi em vão. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar gelado das terras selvagens. O que realmente aconteceu naquela manhã seria um mistério para todos, exceto para as próprias crianças da floresta que o guiaram para seu destino final. Brynden havia caminhado milhares de quilômetros através dos territórios mais perigosos e inexplorados do extremo norte, guiado por visões e pela companhia silenciosa de criaturas que respondiam ao seu chamado. Lobos gigantescos serviam como suas montarias, corvos formavam nuvens protetoras sobre sua cabeça e ursos das cavernas lhe abriam caminho através de geleiras intransponíveis. Quando finalmente chegou à caverna ancestral, Brynden descobriu que não estava sozinho. As últimas crianças da floresta o aguardavam, junto com a árvore-coração mais antiga e poderosa de todo Westeros. Suas raízes se estendiam não apenas através do solo, mas através do próprio tecido da realidade, conectando passado, presente e futuro em uma rede viva de conhecimento. A transformação de Brynden Rivers em Corvo de Três Olhos não foi instantânea nem indolor. Foi um processo que levou décadas, durante as quais sua forma humana gradualmente se fundiu com as raízes da árvore ancestral. Primeiro foram seus pés, que se entrelaçaram com as raízes menores. Depois suas pernas, que se tornaram parte do sistema vascular da árvore. Eventualmente, todo o seu corpo se integrou com a estrutura viva da planta, até que ele não fosse mais um homem sentado em uma árvore, mas parte integral da própria árvore. Durante este processo, sua consciência se expandiu exponencialmente. Ele podia ver através de cada árvore-coração em Westeros, observar eventos em tempo real em qualquer lugar do continente. E mais impressionante ainda, viajar através do tempo para testemunhar eventos do passado com clareza perfeita. Cada memória importante de cada pessoa que já havia tocado uma árvore-coração se tornou parte de sua consciência coletiva. Mas com este poder veio um preço terrível. Conforme Brynden se tornava mais conectado com o conhecimento universal, ele se desconectava de sua humanidade individual. Suas emoções se tornaram ecos distantes. Suas relações pessoais se transformaram em dados abstratos e sua personalidade individual começou a se dissolver na consciência coletiva que ele agora representava.
As crianças da floresta explicaram que esta transformação era necessária para enfrentar a ameaça que eventualmente retornaria. Os caminhantes brancos que elas haviam criado em desespero milênios atrás estavam começando a se agitar em suas terras geladas. O Rei da Noite, o primeiro e mais poderoso deles, eventualmente despertaria com o objetivo de apagar toda a vida e memória do mundo. Quando isso acontecesse, o mundo precisaria de alguém que pudesse preservar toda a história, toda a sabedoria, todos os segredos necessários para derrotar uma ameaça que transcendia qualquer exército ou estratégia militar convencional. Brynden Rivers havia sido escolhido para ser este guardião, este repositório vivo da memória coletiva da humanidade. Mas as crianças da floresta também lhe revelaram algo ainda mais perturbador. Ele não seria o último corvo de 3 olhos. Em suas visões do futuro, elas haviam visto outro menino, outro Stark, que eventualmente viajaria para esta mesma caverna para continuar o ciclo. Brynden compreendeu que sua própria transformação era apenas uma etapa em uma jornada muito maior que se estenderia através de gerações. Séculos se passaram na caverna ancestral, com Brynden Rivers existindo em um estado entre vida e morte, entre humanidade e transcendência. Sua consciência havia se expandido tanto que ele podia observar simultaneamente eventos acontecendo em todos os cantos de Westeros. Ele testemunhou a queda dos Targaryen, o ascenso dos Baratheon, as intrigas dos Lannister e o retorno gradual da magia ao mundo. Mas foi em 298, quando um menino de 10 anos caiu de uma torre em Winterfell, que Brynden finalmente encontrou aquele que havia esperado durante tanto tempo. Bran Stark, filho de Eddard Stark, possuía o mesmo dom ancestral que havia marcado Brynden desde o nascimento. Mais importante, as visões mostravam que este menino eventualmente se tornaria ainda mais poderoso que qualquer corvo de 3 olhos anterior. Quando Jaime Lannister empurrou Bran da Torre Quebrada para proteger o segredo de seu relacionamento incestuoso com Cersei, ele, inadvertidamente, iniciou uma sequência de eventos que Brynden havia orquestrado através de visões e manipulações sutis durante décadas. A queda não foi um acidente, foi o catalisador necessário para despertar os poderes dormentes de Bran. Durante o coma que se seguiu, Brynden visitou Bran em seus sonhos pela primeira vez. Aparecendo na forma de um corvo místico com 3 olhos, ele ofereceu ao menino ferido a chance de aprender a voar. Estas não eram metáforas poéticas. Brynden estava oferecendo a Bran a chance de transcender as limitações físicas de seu corpo quebrado e acessar poderes que poucos mortais jamais possuíram. As visões que Brynden compartilhou com Bran durante este período foram cuidadosamente escolhidas para despertar a curiosidade do menino sem sobrecarregar sua mente jovem. Ele mostrou a Bran flashes do futuro, seu próprio pai sendo executado em Porto Real, a guerra que se aproximava, os horrores que aguardavam além da muralha, mas sempre de forma fragmentada, sempre deixando Bran com mais perguntas do que respostas. O verdadeiro gênio da abordagem de Brynden estava na forma como ele usava os próprios instintos familiares de Bran para guiá-lo na direção certa. Quando mostrou visões de Eddard Stark nas criptas de Winterfell, ele sabia que Bran não conseguiria resistir a investigar. Quando plantou sonhos sobre corvos voando para o norte, ele estava estabelecendo o desejo subconsciente que eventualmente levaria Bran para além da muralha. Durante os anos que se seguiram, conforme Bran crescia e desenvolvia seus poderes de metamorfo com Summer, seu lobo gigante, Brynden continuou a guiá-lo através de sonhos e visões. Cada lição era projetada para preparar o menino para a jornada que eventualmente o levaria para a caverna ancestral, onde a verdadeira educação começaria. Mas Brynden também estava ciente de que tempo estava se esgotando. Através de suas visões,
Ele podia sentir os caminhantes brancos se agitando em suas terras geladas distantes. O Rei da Noite estava começando a se mover, reunindo seu exército de mortos para a guerra final contra os vivos. A educação de Bran precisava ser acelerada, mesmo que isso significasse forçar eventos que traumatizariam o menino permanentemente. A manipulação mais sutil de Brynden foi orquestrar o encontro de Bran com Jojen e Meera Reed. Jojen, ele próprio um vidente verde menor, havia sido visitado em sonhos por Brynden durante anos, recebendo visões que o guiariam até Winterfell no momento exato. Meera possuía as habilidades de sobrevivência necessárias para proteger Bran durante a jornada perigosa que estava por vir. Quando Winterfell foi atacado e conquistado por Theon Greyjoy, isso também fazia parte do plano maior de Brynden. Ele sabia que Bran precisava ser forçado a deixar a segurança de seu lar para que sua verdadeira educação pudesse começar. Cada aparente tragédia era, na verdade, um passo necessário em direção ao destino que aguardava o menino além da muralha. A jornada de Bran Stark para além da muralha foi orquestrada através de uma série de eventos que pareciam coincidências, mas que na verdade representavam séculos de planejamento cuidadoso por parte de Brynden Rivers. Cada pessoa que se juntou à expedição de Bran, Hodor, Meera Reed, Jojen Reed, havia sido guiada para esse momento através de sonhos e visões que Brynden havia plantado em suas mentes durante anos. Hodor, cujo nome verdadeiro era Wylis, havia sido escolhido por razões que se revelariam tragicamente proféticas. Brynden havia visto nas visões que o homem simples seria necessário não apenas como protetor físico de Bran, mas como peça fundamental em um paradoxo temporal que permitiria a fuga final da caverna quando chegasse o momento do confronto. Durante meses, o grupo enfrentou perigos inimagináveis nas terras selvagens, além da muralha. Eles foram perseguidos por criaturas mortas-vivas, atacados por selvagens hostis e forçados a navegar através de territórios onde a própria realidade parecia distorcida pela magia ancestral. Mas sempre, nos momentos de maior perigo, aparecia ajuda misteriosa. Um estranho encapuzado que se revelaria ser Benjen Stark, transformado pelas crianças da floresta em algo entre vivo e morto. Benjen Stark havia desaparecido anos antes durante uma expedição de patrulha, mas as crianças da floresta o encontraram moribundo e o salvaram usando o mesmo processo que haviam usado para criar os caminhantes brancos, cravando vidro-dragão em seu peito. O resultado foi uma criatura única, nem vivo nem morto, mas eternamente preso entre os dois estados. Brynden havia orquestrado até mesmo este acidente, sabendo que Benjen seria necessário como guia e protetor durante a jornada final de Bran. Quando finalmente chegaram à caverna ancestral, Bran se encontrou face a face com o ser que havia guiado seus sonhos durante anos. O Corvo de Três Olhos não era mais reconhecível como Brynden Rivers. Ele havia se tornado parte integral da árvore coração gigantesca, com raízes crescendo através de seu corpo, substituindo seus ossos, alimentando-se de sua essência vital. O encontro entre mentor e discípulo foi carregado de revelações devastadoras. Brynden explicou a Bran a verdadeira natureza de seus poderes. Mostrou-lhe visões do passado distante que revelavam segredos fundamentais sobre a história de Westeros. Foi aqui que Bran aprendeu sobre a criação dos caminhantes brancos, sobre a verdadeira parentagem de Jon Snow, sobre os eventos que levariam à guerra final entre vivos e mortos. Mas a educação de Bran foi brutalmente interrompida. Durante uma de suas excursões visionárias não supervisionadas, Bran inadvertidamente permitiu que o Rei da Noite o detectasse e marcasse. A marca quebrou as proteções mágicas da caverna, tornando-a vulnerável ao ataque dos caminhantes brancos pela primeira vez em milênios.
O ataque que se seguiu foi devastador e heróico ao mesmo tempo. As crianças da floresta fizeram seu último sacrifício, usando granadas mágicas primitivas para combater hordas de mortos-vivos que invadiam sua última fortaleza. Summer, o lobo gigante de Bran, morreu defendendo seu companheiro humano. E em um dos momentos mais traumáticos da história de Game of Thrones, Hodor sacrificou sua vida para permitir que Bran escapasse, revelando que seu nome repetitivo era, na verdade, um eco de suas últimas palavras: Hold the door. Mas o sacrifício mais significativo foi o do próprio Brynden Rivers. Sabendo que sua morte era necessária para completar a transferência de poder, ele utilizou seus últimos momentos de vida para carregar todo o seu conhecimento acumulado na mente de Bran. Séculos de memórias, milhares de visões, todo o peso da história de Westeros foi transferido para a consciência do menino em questão de segundos. Quando o Rei da Noite finalmente confrontou Brynden em sua forma física, o antigo Corvo de 3 Olhos não ofereceu resistência. Ele havia cumprido seu propósito. Com sua morte, Bran Stark oficialmente se tornou o novo Corvo de 3 Olhos, carregando não apenas seus próprios poderes naturais, mas toda a sabedoria e experiência acumulada de seu predecessor. A morte de Brynden Rivers não foi um fim, mas uma metamorfose. Sua consciência não desapareceu, ela se integrou com as próprias raízes da realidade de Westeros, tornando-se parte da rede mística que conectava todas as árvores-coração do continente. Através de Bran Stark, ele continuaria a influenciar eventos cruciais que determinariam o destino final dos 7 reinos. Como o novo Corvo de 3 Olhos, Bran possuía não apenas seus próprios poderes, mas também todo o conhecimento e experiência que Brynden havia acumulado durante seus séculos de existência. Isso lhe permitiu desempenhar um papel decisivo nos eventos finais de Game of Thrones, de formas que pareciam impossíveis para um jovem aleijado. Foi através do conhecimento herdado de Brynden que Bran soube exatamente como manipular os eventos para garantir a derrota do Rei da Noite. Ele compreendeu que Arya Stark seria a única capaz de matar o líder dos caminhantes brancos e sutilmente guiou os eventos para colocá-la na posição certa no momento certo. Cada visão que ele compartilhou, cada revelação que ele fez, foram calculadas para criar o resultado específico que suas visões haviam mostrado. Mais controverso ainda, foi através da sabedoria de Brynden que Bran eventualmente aceitou ser coroado Rei dos 6 Reinos. Esta não foi uma ambição pessoal, mas o cumprimento de uma visão que se estendia muito além de sua própria vida. Brynden havia visto que o futuro de Westeros dependia de ter um governante que pudesse literalmente ver e compreender todas as consequências de suas decisões através do tempo. Como Rei Bran, o quebrado, o novo monarca trouxe uma era de paz e prosperidade que Westeros não conhecia há gerações. Sua capacidade de resolver disputas antes que se tornassem guerras, de antecipar ameaças antes que se materializassem e de governar com conhecimento perfeito sobre as consequências de cada decisão, criou um período de estabilidade sem precedentes. Mas talvez o legado mais importante de Brynden Rivers não tenha sido político ou militar, mas espiritual. Através de sua transformação em Corvo de 3 Olhos, ele preservou não apenas a memória factual de Westeros, mas também sua alma coletiva. Cada história que foi contada, cada lição que foi aprendida, cada sacrifício que foi feito, permaneceu vivo na consciência expandida que ele havia se tornado. As árvores coração espalhadas por Westeros se tornaram mais que símbolos religiosos. Elas se tornaram terminais de uma rede de informação viva que conectava todas as partes do reino. Através delas,
A sabedoria de Brynden Rivers continuaria a fluir através das gerações futuras, assegurando que os erros do passado não fossem repetidos e que as ameaças futuras pudessem ser antecipadas e neutralizadas. Mas havia uma ironia profunda e melancólica no destino de Brynden Rivers. O homem que havia dedicado sua vida humana à política, à intriga, às paixões e rivalidades pessoais, havia se tornado uma entidade que transcendia completamente essas preocupações mundanas. Suas obsessões com Shiera Seastar, seu ódio por Egor Rivers, seu amor por Daron II, todas essas emoções intensamente humanas haviam se dissolvido na consciência universal que ele agora representava. Em suas conversas finais com Bran, Brynden falou sobre os fantasmas que o assombravam. Um irmão que amei, um irmão que odiei, uma mulher que desejei. Estas palavras revelavam que, mesmo transformado em algo além da humanidade, ecos de sua antiga personalidade ainda persistiam nas profundezas de sua consciência expandida. Era um lembrete comovente de que, não importa o quão poderosos nos tornemos, sempre carregamos conosco as cicatrizes de nossos amores e perdas. O sacrifício final de Brynden durante o ataque do Rei da Noite não foi apenas físico, mas existencial. Ao transferir toda a sua consciência acumulada para Bran, ele escolheu a dissolução completa de sua identidade individual em favor da preservação da memória coletiva. Foi um ato de altruísmo que poucos seres humanos seriam capazes de contemplar, muito menos executar. Quando o Rei da Noite cravou sua arma no corpo já quase etéreo de Brynden, ele não estava apenas matando um inimigo, estava tentando destruir a própria memória do mundo. Pois Brynden havia se tornado muito mais que um indivíduo. Ele era o repositório vivo de tudo que a humanidade havia aprendido, experimentado e conquistado através dos milênios. A resistência de Brynden naquele momento final permitiu que Bran escapasse com todo o conhecimento intacto. Mas mais que isso, ela demonstrou uma verdade fundamental sobre a natureza do poder verdadeiro. O Rei da Noite representava o poder através da destruição, da eliminação, do fim de todas as coisas. Brynden Rivers representava o poder através da preservação, da continuidade, da eterna vigilância sobre o conhecimento que permite à civilização existir. E assim, chegamos ao final de nossa jornada, através da vida extraordinária de Brynden Rivers, o bastardo que se tornou o Corvo de Três Olhos, e através de sua transformação, alterou para sempre o curso da história de Westeros. Sua saga nos ensina verdades profundas sobre a natureza do sacrifício, do poder e da responsabilidade que vem com o conhecimento. Brynden Rivers começou sua vida como muitos outros bastardos reais, marcado pelas circunstâncias de seu nascimento, mas determinado a forjar seu próprio destino. O que o separou de todos os outros foi sua disposição de sacrificar sua humanidade individual em favor de algo muito maior. Ele compreendeu que alguns destinos transcendem os desejos pessoais, que algumas responsabilidades são maiores que qualquer ambição individual. Sua transformação de espião político em guardião místico da memória mundial nos lembra que o verdadeiro poder não reside na capacidade de destruir ou conquistar, mas na habilidade de preservar e proteger. Enquanto reis lutavam por tronos de ferro e rainhas comandavam dragões para queimar cidades, Brynden Rivers realizava uma tarefa muito mais fundamental: assegurar que a sabedoria acumulada da humanidade sobrevivesse às tempestades da história. O legado de Brynden continua a reverberar através das eras, porque ele compreendeu uma verdade que poucos líderes conseguem aceitar. A imortalidade verdadeira não vem de ser lembrado como indivíduo, mas de se tornar parte de algo eterno e universal. Ao se fundir com as raízes da realidade, ele garantiu que sua influência perdurasse muito além de qualquer reino terreno. Para nós,
que vivemos em uma era onde a informação flui instantaneamente, mas a sabedoria parece cada vez mais rara. A história de Brynden Rivers oferece lições vitais. Ela nos lembra que o conhecimento verdadeiro não é apenas sobre acumular fatos, mas sobre compreender as conexões profundas entre todas as coisas. Nos ensina que a responsabilidade que vem com o poder transcende qualquer benefício pessoal. Mais importante ainda, a saga do Corvo de Três Olhos nos mostra que algumas jornadas só podem ser completadas através da transformação radical de quem somos. Brynden Rivers não pôde salvar Westeros, mantendo-se como o homem ambicioso e politicamente astuto que havia sido. Ele teve que se tornar algo completamente diferente, algo que transcendia as limitações da existência humana normal. Quando fechamos os olhos na tranquilidade de nossos lares seguros, podemos quase sentir o sussurro ancestral que ecoa através das árvores ao nosso redor. É a voz de Brynden Rivers, agora parte integral do tecido da realidade, continuando sua vigília eterna sobre os segredos e sabedoria que mantém nosso mundo unido. A história nos ensina que verdadeiros heróis raramente recebem estátuas ou canções. Eles se tornam as fundações invisíveis sobre as quais civilizações inteiras se apoiam. Brynden Rivers escolheu um destino mais grandioso que qualquer trono. Ele se tornou a memória viva do mundo, o guardião silencioso que assegura que as lições do passado nunca sejam esquecidas. Agora, quando os ventos sussurram através das folhas das árvores, quando corvos voam em formações mysteriously perfeitas, quando sentimos aquela sensação estranha de que estamos sendo observados por olhos benevolentes mas invisíveis, podemos saber que estamos sentindo a presença eterna de Brynden Rivers, o Corvo de Três Olhos, ainda protegendo o mundo através de sua vigilância transcendente. Que seus sonhos sejam visitados por visões de sabedoria, não de terror. Que vocês despertem amanhã com uma compreensão mais profunda de que cada escolha que fazemos ecoa através do tempo, influenciando destinos que talvez nunca vejamos, mas que certamente ajudamos a moldar. O conto chegou ao fim, mas a vigília eterna continua. Bons sonhos, aventureiros da memória, que o sussurro ancestral os guie através dos labirintos dos sonhos até o amanhecer de mais um dia de possibilidades infinitas. A história nos ensina que o poder verdadeiro não reside em espadas ou coroas, mas na capacidade de preservar a sabedoria através das eras. Brynden Rivers nos mostra que alguns destinos são maiores que as ambições individuais e que a imortalidade verdadeira vem de se tornar parte de algo eterno. Agora podem descansar, sabendo que vigilantes eternos protegem a memória do mundo, que seus sonhos não sejam assombrados por ambições vazias, mas iluminados pela sabedoria ancestral. Bons sonhos, aventureiros!